nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança. E, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Quer assistir os clássicos exibidos pela ISTV onde e quando quiser? Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. De volta ao programa Tuca Júnior na TV e STV, eleições 2020. Você que está acompanhando a gente aqui, realizando a sabatina aí com os candidatos de Guarujá, de Bertioga e também de São Vicente. No segundo bloco, como eu havia prometido para vocês, a candidata do PT aqui, a prefeita de São Vicente, a Anália, está aqui conosco hoje. Ela é a nossa sabatinada do segundo bloco. Agradecemos a presença dela. Daqui a pouco estará cumprimentando a todos vocês que estão aí nos acompanhando, tá bom? Aproveitando e falando aqui dos nossos apoiadores, eu quero falar da Betel Hortifruti, melhor lugar no Guarujá para você comprar frutas, verduras, legumes com procedência. Gente, não precisa nem se preocupar. É o hortifruti, o verdadeiro hortifruti da cidade, é Betel Hortifruti. Na Enseada e agora a nossa nova loja Express, com padaria, com a parte de carnes importadas, com tudo, aqui na Astúrias, no Guarujá, servindo ao centro, as praias e os bairros. Pode contar aí com o nosso gerentão Gabriel aqui da nova Betel Express, inaugurada recentemente aqui nas Astúrias, no Guarujá, tá bom? Um abraço aí, meu amigo Carlos Henrique, para o seu Sidney, os proprietários aí da Betel Hortifruti. Aproveito para falar também da nossa Blumed Saúde. É o plano de saúde que mais cresce em todo o litoral, é o preferido do Santista. Venha fazer parte dessa família também. O WhatsApp aparecendo para você na sua tela, a Blumed Saúde. Aproveito para lembrar aqui da Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes e os gigantes da nossa cidade. E o Mário liquidando, né, o estoque. O Tuca não vende nada. 5 meses de pandemia, fiquei sem vender. E agora a gente é queima total, queima de verdade, hein? Então aproveita, é hora de você comprar aí a roupa para o seu homem aqui na Dracar Moda Masculina, em frente ao Cris Shopping, em Vicente de Carvalho. Ó, não precisa nem chorar que o Mário já dá 5 vezes, dá desconto, ele faz tudo. Agora ele está fazendo tudo. Né? E também o Rei do Trigo aqui no centro do Guarujá, a melhor padaria dessa cidade. Eu adoro a Rei do Trigo. Mando um abraço aí para o meu amigo Vitor, proprietário, né, a dona Isilda, a Camila, um abraço aí a Fátima, pessoal bacana aqui do nosso O Rei do Trigo. E olha,
Essa família linda convida você, gente, a qualquer hora do dia, né, comparecer lá na nossa praça de alimentação, tomar um café, bater papo. Café da manhã, eles são os reis do pãozinho na chapa com manteiga. A partir das 5 tem almoço self-service, né? E sem contar aqueles pães, bolos, doces e quitutes que são realmente sensacionais aqui na Rei do Trigo, endereço na sua telinha. Bom, deixa eu começar aqui o nosso programa, a entrevista efetivamente aqui com a nossa candidata, né, de São Vicente, a Anália, e ela está aqui conosco hoje. Eu quero ter o prazer de cumprimentar. É sempre um prazer receber você aqui, Anália. Obrigada, o prazer é meu. Eu quero realmente agradecer, Tuca, pela oportunidade de estar aqui. Voltar a casa, né? Porque eu falo que eu cresci aos finais de semana em Vicente de Carvalho. Minha avó viveu aqui durante muitos anos, faleceu aqui no Vicente de Carvalho, meus primos, meus tios. Então, a gente tem uma relação muito grande com esse bairro, com essa comunidade que aqui tem. E para mim é muito bom estar aqui e quero agradecer de fato a TV e a você por essa oportunidade de mostrar para todo mundo quem é a Anália, os nossos programas de governo, que é não só do PT, mas do PT e do PSOL, uma coligação pensando no futuro de São Vicente, pensando naquilo que a população precisa e quer fazer junto com a população a realização desses sonhos. Tá certo. Eu já começo a nossa sabatina, lembrando aí que você tem 25 minutos efetivos de entrevista, já contando, evidentemente, com os seus cumprimentos aqui, né? E você não tem tempo para responder aí aos questionamentos daqueles que estão colaborando conosco. Pode usar 30 segundos, como pode usar 20 minutos para responder uma única pergunta, mas a gente espera que você consiga responder a todos e passar aí, né, o seu conhecimento e as suas propostas do seu plano de governo para o morador aqui, o morador vicentino, aquele que nos acompanha todos os dias aqui em São Vicente. Então, vamos começar aí trazendo, vou começar perguntando, né, para a Anália, por que e para que ser prefeita, né, de São Vicente, Anália? Ele vai fazer uma brincadeira por que e para que, justamente porque eu falei por que não ser prefeita de São Vicente. Bom, eu sou Anália, economista, moradora da área continental de São Vicente, pós-graduada em gestão de políticas públicas. Cresci vendo as nossas desigualdades, porque moro na área continental, uma região que sempre foi muito apartada dos serviços públicos, então a gente sempre teve essa correlação de busca pelos direitos. Cresci dentro da Pastoral da Juventude, onde eu comecei militando, onde eu conheci a Irmã Dolores, onde eu fiz vários cursos realmente, e na Irmã Dolores a gente tinha um curso que chamava de Cidadania, que falava um pouco sobre a nossa realidade, sobre a parte de política. Depois acabei adotando o Partido dos Trabalhadores como realmente mecanismo de mudança, e eu atualmente sou da Educafro, onde já milito há 13 anos, que é realmente o cursinho pré-vestibular, e é sempre nessa lógica de mudança da realidade, né? Então, a gente precisa estar sempre pensando no bem da sociedade e fazendo junto com a comunidade. E aí, nesse processo todo da gente colocar o nome à disposição do partido, no primeiro momento, depois de buscar uma coligação com o PSOL, um partido muito companheiro todo esse processo, nós colocamos a necessidade de se sentir representada, de alguém que representasse de fato a vontade e as coisas que o povo pensa, que as comunidades pensam, e não algo que fica muito superior, algo que vem de cima, e sim algo que a gente consegue construir conjuntamente. Por isso surgiu a nossa candidatura. Não é uma candidatura minha, não é um projeto pessoal, é um projeto de um grupo e da sociedade, das pessoas que pensam que nós podemos e vamos construir um futuro melhor para São Vicente. Bem, eu começaria já convidando aí o nosso primeiro colaborador aqui, fazendo a sabatina, a candidata do PT e coligação com o PSOL, a Anália. Meu nome é Luana Gomes, sou jornalista da ISTV e do ISN Portal. Eu gostaria de saber do candidato quais são suas propostas a respeito da infraestrutura da cidade, voltada ao turismo em alta temporada, visto que essa é uma das maiores reclamações dos munícipes. Vamos lá, a pergunta da Luana, o que você pretende fazer, qual é o seu projeto, né, para o turismo, principalmente o de alta temporada, Anália? São Vicente, nosso primeiro passo é você trazer todo mundo para conversar, né? O nosso programa de governo ele foi realizado às muitas mãos, ouvindo muito a população, os funcionários e servidores e comerciantes. Então, e essa parte do turismo ele ficou muito evidente quando você fala que a gente precisa
trabalhar a São Vicente como um todo para receber. Precisamos revitalizar o nosso centro de convenções. Hoje nós temos um espaço ocioso no centro da cidade que poderia ser utilizado de uma forma muito melhor. Nós temos pontos turísticos e históricos na nossa cidade que estão jogados, defasados. Então nós precisamos trazer a comunidade e trazer os comerciantes numa conversa conjunta para que a gente possa, de fato, receber bem. Nós estamos a 50 minutos de 15 milhões de possíveis consumidores, que é São Paulo. Então, nós precisamos estar ali à disposição. E mesmo quem vai para todos os lugares da Baixada, por exemplo, vem para Santos, passa para São Vicente, vai para o Litoral Sul, passa para o São Vicente. Nós temos que estar ali prontos para receber. Nós temos belezas naturais que temos que utilizar. E aí, quando você fala de alta temporada, realmente estruturar e trabalhar junto com os comerciantes locais, né, e com a população num todo, para que consiga receber de fato as pessoas bem. E aí você tem uma infraestrutura básica de segurança, de transporte, para que as pessoas consigam saber onde são os pontos turísticos e históricos da nossa cidade, que a gente possa ter a municipalidade a serviço da população e do turista, e a população também sabendo ajudar nessa toda essa correlação. Atualmente a área onde o receptivo do turista acontece com maior frequência, evidentemente a Orla da Praia, né, aqui de São Vicente, passou por uma revitalização. Você acha que foi o suficiente? Nada suficiente, né? Nós temos ainda vários problemas estruturais na nossa orla. A gente passou por melhorias na iluminação pública. Eu acho que essa melhoria deveria ser estendida para toda a cidade, não só para a Orla da Praia, porque quando você fala do turismo, a pessoa não dorme na praia. Ele vai para algum bairro, ele chega na casa de algum morador, ele vem para visitar a sua família. Então, nós precisamos ter a sensação que tem de segurança nas nossas orlas, também nos nossos bairros. E descentralizar todos os serviços, não só públicos, mas privados também, para que as pessoas tenham essa sensação de bem-estar. E pensando sempre na pessoa, porque ela vai para casa, ela vai receber uma pessoa bem e ela vai conseguir trazer esse serviço público, esse serviço privado de bom para quem é turista ou para quem está morando também. Bem, estamos entrevistando a candidata a prefeita aqui da cidade de São Vicente, a Anália, do PT, PSOL, coligação PT-PSOL. E vamos à segunda pergunta. Quero cumprimentar todos os candidatos a prefeito de nossa cidade. Sou Alcides Antonelli, presidente da Associação Comercial de São Vicente. Candidato, temos um problema muito sério a ser resolvido referente aos vendedores informais no centro da cidade. Tem aumentado muito, de forma assustadora, tem sido combatido, porém não é o suficiente. Caso seja eleito, o que seria feito para resolver de vez este problema? Pois é, candidata Anália aqui de São Vicente, o que a senhora poderia propor aí para a Associação Comercial e Empresarial aqui de São Vicente para resolver o problema desses ilegais aí que estão atuando e infestando, vamos colocar assim, as ruas do comércio vicentino? Eu quero agradecer a pergunta do seu Alcides. Nós estivemos ontem conversando com ele, batendo esse bate-papo e realmente falar assim que nós temos a preocupação com as duas partes. Primeiro porque nós estamos saindo de uma pandemia, né, agora na faixa verde, então, nesse momento, e falar que São Vicente ele teve esse boom muito maior por conta da pandemia, com relação à falta de emprego, redução. A gente teve, e aí não só em São Vicente, mas em toda a Baixada, uma queda de mais de 10 mil empregos, vagas de empregos nessa relação por conta da pandemia. Então, a gente tem que entender que a necessidade das pessoas de subsistência, ela tem que estar acima de tudo. E aí, a colocação do mercado informal justamente vem nessa correlação. Então, o que a gente pensa junto com os comerciantes, com a associação comercial e com esses comerciantes informais, é fazer um diálogo, é conversar, é ter primeiro passo. Não adianta você reprimir e não ter como você ter uma correlação melhor. Então, você fazer o diálogo, tentar conversar, tentar fazer uma regularização, um cadastramento e aí trazê-los para outros lugares. Hoje eles estão centralizados onde é o maior polo de comércio de São Vicente, que é ali na Martim Afonso, Praça e ao redor daquele centrão mesmo. Oferecendo o quê? Licenças
oportunidade para que eles se regularizem, é isso? Sim, a gente precisa pensar no diálogo, a gente precisa entender qual é a necessidade. Precisamos entender qual é a necessidade dele, que muitos deles já me procuraram falando o seguinte, olha, a gente precisa ser regularizado, a gente precisa conversar, nós queremos pagar o que é necessário para a prefeitura para que a gente possa trabalhar. Isso é um pedido deles também. E cabe, o candidato, a senhora não estaria criando um problema com aquele que já paga? Eu não vejo que é criar um problema, por isso que eu falo que o diálogo é a melhor forma. Você não cria um problema quando você resolve o problema em conjunto. Ninguém aqui quer tirar a subsistência de ninguém aqui quer estar como repressão, não quer que a Guarda Civil ou que a Polícia Militar chegue jogando bomba no centro da cidade, como já aconteceu com um spray de pimenta, porque eu já fui atingida por isso também, passando no centro da cidade por spray de pimenta que se joga nos ambulantes. Ninguém aqui, eu acho que quer ter sua dignidade cerceada quando você tem que sair correndo e para tentar pelo menos a subsistência da sua família. Então a gente precisa realmente do nosso diálogo para que a gente possa, juntos com os comerciantes que já são formais e junto com esses que precisam de organização para que a gente possa conversar melhor. Ok, estamos entrevistando aqui a candidata a prefeita do PT PSOL, Anália, hoje no programa Tuca Júnior na TV. Eu tenho mais uma pergunta agora do empresário Caio Borelli. Meu nome é Caio Borelli, eu sou empresário aqui na cidade de São Vicente. Queria saber do candidato qual a sua proposta na área de geração de emprego. Talvez a geração de empregos, essa política de geração de empregos, talvez seja a solução, inclusive, para esses informais. Vamos saber qual é o pensamento da candidata Anália, do PT PSOL, candidata a prefeita aqui de São Vicente. Bom, vamos lá. A gente tem eu queria até fazer uma brincadeira, né? Porque todos os entrevistados até agora, pelo menos estão fazendo pergunta, eles se referem a um candidato no sexo masculino, né? Então, da próxima vez, gente, olha lá, candidatas e candidatos, porque aí eu não me sinto representada nesse processo, hein? Não me sinto representada nesse processo, mas vamos lá. Quando a gente fala de geração de emprego, hoje em São Vicente a gente tem um comércio como maior foco, é responsável por 10% da nossa rentabilidade, né? Então a gente precisa incentivar, valorizar o comerciante, como eu falei na pergunta anterior, ter esse diálogo, sem realmente estar em conversando com a associação comercial, que são os representantes, trazê-los a conversar com a gestão pública, porque a gente precisa dessa correlação. Não é uma imposição de nada, e sim sempre um diálogo. É estar sempre juntos com os servidores públicos, fazendo toda essa parte. Nós precisamos promover programas de qualificação profissional para que a gente possa entender qual a real necessidade dos empresários e do comércio, ou realmente da necessidade de São Vicente, para que a gente possa fazer essa correlação. A senhora não tem esse conhecimento hoje? Das reais necessidades do comércio vicentino? Você tem, é óbvio, nós precisamos de tudo em São Vicente. Porque o PT ele sempre primou por muita conversa, né? E num momento como esse, o que quer o cidadão são ações rápidas e práticas, o candidato. Mas nunca se faz nada de uma hora para outra, até porque você que sabe do nosso orçamento, é assim, o primeiro ano de gestão, ele é baseado no orçamento do prefeito anterior. Então, esse primeiro ano é justamente para você aprimorar, para você conversar e para você fazer políticas desenvolvidas com a população. O PT e o PSOL, o primeiro passo de conversa, quando você fala no plano de governo, ele é o orçamento participativo, fazendo com que todos decidam o futuro da cidade juntos. Não dá para ser impositivo. Não dá para você não ter essa conversa. Eu preciso entender não só a necessidade do comerciante hoje para a geração de emprego, mas eu preciso entender também a necessidade da população e dos locais onde eles vão ser gerados. Hoje a gente tem, né, na verdade, já pulsante o comércio nos bairros. Nós precisamos incentivar com que as pessoas possam abrir mais. E são justamente eles que são aquelas portas e que abrem emprego, o primeiro emprego para as nossas comunidades, né? Então a gente precisa incentivar os nossos comerciantes, organizar, fazer toda essa parte de valorização e criando mais condições para que trabalhem, gerando emprego. A economia solidária, ela é fundamental nesse processo. Nós temos a área rural, como a gente já citou algumas vezes e cita sempre, nós temos a área rural, então nós temos que trabalhar e desenvolver, trazer todo mundo para uma conversa onde a gente possa conversar. Estamos entrevistando a candidata Anália, PT PSOL, candidata a prefeita aqui de São Vicente. Mais uma pergunta endereçada à candidata. Candidatos, eu sou o Eduardo Clima, sou presidente da OAB de São Vicente e tenho duas perguntas para fazer. A primeira é sobre a possibilidade de aplicação de processos digitais para todos os atos
administrativos da Prefeitura. A segunda questão é sobre a aplicação do artigo 14 dos atos transitórios da Lei Orgânica do Município, que diz que o município firmará convênio com a OAB Subseção de São Vicente, visando incrementar a cobrança judicial da dívida ativa. E no parágrafo único diz: os advogados conveniados prestarão serviços ao município e perceberão exclusivamente os valores pagos pelo devedor a título de honorários de sucumbência. Então, eu tenho só as duas questões, sobre os processos administrativos digitais e sobre a aplicação do artigo 14 dos atos transitórios da Lei Orgânica do Município. Obrigado, boa tarde, boa noite e boa sorte a todos. Obrigado, doutor Clima, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Vicente. Candidata Anália, a senhora pretende, passa aí pelo seu projeto de governo, modernizar a máquina pública, principalmente com a digitalização dos processos, né, de todos os processos dentro da Prefeitura e também, né, vai favorecer aí aos advogados, essa classe, fazendo valer aí o artigo 14 aí de atos transitórios na cobrança da dívida ativa, ou abrir concurso público para o preenchimento de vagas, possíveis vagas na Procuradoria de São Vicente. No primeiro passo, eu acredito que quando a gente fala de um orçamento participativo, a gente tem que necessariamente ter todos os nossos processos abertos à população. Não dá para você não ter acesso a algo que você coloque, ter que pagar uma taxa e não conseguir... Tal da transparência, né? A transparência é importante e essencial num processo quando você fala de orçamento participativo e de uma gestão democrática e participativa. Esse é o primeiro passo. E aí, não só em alguns processos que são colocados na Prefeitura, eu acho que todos os atos da Prefeitura, tanto quanto vagas de escolas, tanto exames, vagas de espera para qualquer coisa que seja, no município ele tem que estar ali aberto à população para que ela possa, de fato, saber qual a ordem que ela está colocada e quanto tempo ela vai esperar. Hoje a gente deixa lá uma guia de exame e fica esperando meses para saber quando aquele exame vai ser marcado. Se for especialista, então, piorou. Então, a gente não pode ter essa forma. Eu acho que tem que deve estar centralizado no setor da Prefeitura, essa parte de organização, e aí que você consiga. Não dá para, em pleno século XXI, falar que hoje essas coisas não acontecem, que a gente precisa pegar fichas manuais. Então, a gente precisa, de fato, ter essa parte organizada e fazer com toda essa relação. Quanto à segunda parte do Dr. Clima, obrigada pela pergunta, doutor Clima. A gente precisa fazer, primeiro, pensar que hoje nós temos 51% dos nossos gastos com o pessoal. Temos que criar formas de organizar o nosso orçamento municipal e se nós temos dentro da Prefeitura a organização já feita para que isso possa acontecer da melhor forma possível, utilizaremos e valorizaremos aquilo que já temos dentro da Prefeitura. Concursos públicos, fazendo a valorização do funcionário. O funcionário tem que estar muito bem organizado para que trabalhe para a população e a população se sinta valorizada. Isso é uma troca. O funcionário ele tem realmente que estar bem. E o serviço público, a estabilidade, ela não é só para o funcionário, é para a nossa população também. Nós, quando vamos dar um processo de organização e querendo continuidade naquilo, a gente não pode ter não estabilidade do funcionário público e a troca constante dessa organização toda. Então, a gente precisa, de fato, que valorização do nosso funcionário público. Ok, nós estamos entrevistando a candidata Anália, candidata a prefeita do PT-PSOL, aqui da cidade de São Vicente. Vamos aí a mais uma pergunta, mais um questionamento de um dos nossos convidados. Meu nome é Edson Paixão, sou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente. Me dirijo neste momento aos senhores candidatos e candidatas a prefeito da minha cidade para saber qual o seu compromisso com o nosso servidor público municipal. Mais especificamente, o que vocês pensam na questão dos servidores da área de saúde, uma vez que nesse ano que passou tentamos implantar as 30 horas na cidade e tivemos algumas dificuldades. Sei que tem alguns candidatos que têm proposta, ou pelo menos tem algum tipo de projeto de divulgação na área.
qual é o comprometimento de cada um de vocês com relação à área da saúde na cidade de São Vicente? Qual é o comprometimento de vocês com a categoria da área da saúde? Qual é o comprometimento de vocês com relação à implantação das 30 horas no município? De que forma que vocês vão fazer essa implantação? De que forma vocês pretendem fazer essa implantação? Ou se vocês negam a possibilidade de oportunizar as 30 horas para o servidor municipal de São Vicente da área da saúde. Obrigado, um abraço. O presidente do Sindicerv aqui de São Vicente, fazendo a pergunta bem dirigida, né, à área da saúde. A senhora é favorável ou é contrária à redução da jornada de trabalho dos funcionários da saúde e, enfim, reduzir a carga horária de 40 para 30 horas? A senhora é favorável, é contrária? O que pensa a candidata Anália do PT, pessoal? A gente sempre tem que, como eu falei, eu venho falando sempre, em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de conversar com um funcionário público, é a valorização constante. Então, você tem uma mesa de negociação permanente com os funcionários públicos, trazer o sindicato muito para próximo, porque a gente sabe que ele está lá para representar os funcionários públicos, então nós temos que estar sempre em contato. Tenho uma grande admiração pelo Paixão, por tudo que ele representa e por toda a história que ele teve como funcionário público, então eu tenho certeza que toda a colocação dele nós precisamos estar sempre ouvindo. Nós tivemos também com o Sindicato dos Servidores da Educação e vimos a grande defasagem que tem entre PEB 1 e PEB 2, toda a parte. Então, todos os setores do nosso município hoje requer uma atenção muito grande. Quando o servidor público ele se sente bem e está bem na sua função e sendo valorizado, ele vai transmitir isso para o seu trabalho. E é isso que a gente quer, que o nosso funcionamento, o funcionamento da gestão pública, ela seja da mesma forma, em qualquer setor que seja, saúde, educação, transporte, guarda municipal, todas as formas a gente precisa estar muito bem para que a gente consiga organizar. E aí passa também de ter o olhar específico para a saúde e para a educação, que foi agora, nessa pandemia, os que mais tiveram seus trabalhos redobrados para poder organizar toda essa parte e se organizar e manter realmente uma postura totalmente diferenciada, como a gente teve que fazer agora. Um amor, com muita dedicação, e é isso que a gente quer fazer também. Trabalhar muito conjunto, estar sempre à disposição de uma conversa, organizando e trabalhando, fazendo com que a população e que o funcionário público se sintam valorizados na nossa gestão. Estamos entrevistando a Anália, candidata do PT PSOL a prefeita aqui da cidade de São Vicente. Vamos aí à participação do pastor aqui fazendo uma pergunta. O senhor Newton. Meu nome é Newton Santos e eu gostaria de perguntar para o candidato se nos seus planos de governo tem algo que contemple o turismo na área continental de São Vicente. Haja vista que nós temos uma área no sítio Acaraú, Paratinga, onde podem ser explorados com várias atividades turísticas, né, que podem fomentar o turismo na nossa São Vicente. Gostaria de saber se o candidato tem alguma proposta nesse sentido. Obrigado. Olha só, a preocupação do pastor é justamente com o fomento do turismo. O turismo é geração de emprego, né? Acaba gerando empregos, oportunidades, e especificamente para a área continental, o candidato Anália. Vamos lá. Eu sou moradora, residente, nasci e cresci na área continental, conheço todas as belezas naturais que ali tem, porque a gente sempre foi as cachoeiras. Quem conhece realmente a área continental sabe como funciona aquela beleza maravilhosa e que hoje é muito pouco explorada. De fato, só os moradores que vivem lá e que costumam utilizar vão ainda mais para lá. Então, a gente precisa trazer, não só para lá, mas nós temos também a praia do Itaquitanduva, no Japuí. Então, todas essas belezas a gente precisa trabalhar com ecoturismo na área continental, na área rural da cidade. Ao turismo de base comunitária, trazer de fato a comunidade para você oferecer cursos profissionalizantes, cursos de formação para que eles possam ser os promotores do turismo e da educação comunitária e gerir e organizar. Os agentes do receptivo, né? Sim, os agentes receptivos que mostram de fato e que aí você trabalha comunidade, turismo, organizando, oferecendo para essas pessoas um trabalho legal e fazendo com que a gente tem hoje
toda essa orla, a gente não tem esse trabalho de ecoturismo, de você fazer trilhas, e ali é maravilhoso. Nós temos também uma coisa que é muito interessante, que nós da área continental fazemos, que é corrida de rua, com muita frequência, e damos a volta pela área rural, Paratinga, Acaraú. Então, é uma trilha gostosa de se fazer, é um momento gostoso de lazer, de integração com a natureza, e isso precisa ser maior explorado. A gente precisa trazer a comunidade para não retirar as características, isso é primordial. Você não pode movimentar de tal ponto de você retirar a característica da nossa área rural, mas trazer a população, a comunidade junto conosco para que a gente possa trabalhar esse turismo de base comunitária, o ecoturismo, e aí você fazer uma integração entre aquilo que a gente precisa movimentar, gerar emprego, gerar renda para a população que lá reside, mas respeitando a forma com que eles vivem também. Eu quero agradecer a presença da candidata do PT, a prefeita aqui de São Vicente, PT Pessoal, a Anália, muito nos honrou aí com a sua presença, com a sua explanação, sendo sabatinada aqui pelo Tuca Júnior e também pelos nossos convidados especiais aqui que fazem parte da sociedade, né, e da engrenagem que move aqui a nossa cidade de São Vicente. E eu vou deixar para a senhora mais 1 minuto para as suas considerações finais, candidata. Eu quero agradecer a STV, ao Tuca, por esse convite, por ter a oportunidade de estar falando com todos vocês hoje e falar o seguinte: convidados, da próxima vez, meninos e meninas, nós somos candidatas, nós temos muitas candidatas mulheres, eu fui a primeira a me colocar à disposição dos partidos, então sou a primeira mulher a se candidatar a prefeita de São Vicente, mas nós temos mais 2 mulheres, então candidatos e candidatas à prefeitura de São Vicente. Esse é o primeiro passo. A gente precisa respeitar essa individualidade de cada um, e aí quando se coloca só candidato, parece que todo mundo já tem um candidato firmado que ele é homem. E para todos nós, colocar que no dia 15 de novembro, quero ser honrada com o seu voto, que você possa nos honrar, votando 13, candidatura do PT e do PSOL, e colocar o seguinte, que eu gostaria de conversar com você também, então venha para nossas redes sociais, Anália 13, Facebook, Instagram, Twitter, tem São Vicente que Queremos é o Povo que Faz, ou svquequeremos.com.br é o nosso site, porque o futuro de São Vicente é o povo quem faz, e estamos juntos, e quero estar junto com vocês nesse processo. Eu agradeço a candidata Anália e assim coloco um ponto final em mais essa edição do nosso programa Tuca Júnior na TV. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.